Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Nós temos então, na aula 57, revisão e avaliação. Isso mesmo, vamos revisar então conteúdos aí da nossa terceira unidade. Vamos lá? Muito bem, nós vamos revisar, nessa revisão de agora, na revisão de número 2, nós vamos revisar dois conteúdos de língua portuguesa muito importantes aí dentro da gramática, que são os advérbios, e os períodos. Nós vamos começar pelos advérbios, ok? Acompanhem comigo. O que é, então, um advérbio, e qual a função de um advérbio? Temos três frases aqui, três orações, para vocês identificarem qual é a palavra que está modificando, está alterando aí o sentido do verbo. Para que a gente identifique essa palavra, a primeira coisa é saber o que é um verbo, ok? E aí, em aulas anteriores, vocês já aprenderam isso, Que verbo é aquela palavra que vai indicar estado, que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesta primeira oração aqui, choveu muito esta noite. Qual é a palavra que está indicando ação, estado ou fenômeno da natureza? Temos o verbo choveu, que é um fenômeno da natureza. Choveu muito esta noite, certo? A palavra que vem logo após o verbo, muito, se eu trocar essa palavra pela palavra pouco, eu vou ter uma mudança de sentido aí do verbo? Eu vou ter, Choveu muito é que choveu em grande quantidade. Choveu pouco, choveu em menos quantidade. Logo, essa palavra que está modificando, ou seja, alterando o sentido do verbo choveu, eu chamo de advérbio. Ok? Vou colocar abreviado aqui para vocês. Eu chamo de advérbio, tá? Esta é pronome e noite substantivo, tá bom? Então, o advérbio, essa palavra, ela pode modificar o sentido do verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio, tá bom? Vamos para mais um exemplo. A casa está mal arrumada. Olha só, a casa está mal arrumada. Neste caso aqui, olha só, a palavra arrumada funciona como adjetivo da palavra casa. A casa está arrumada, a casa está bagunçada, Só que eu tenho uma palavrinha aqui, o mal, modificando o sentido dessa palavra. Se eu digo assim, a casa está bem, a casa está bem arrumada, eu tive alteração de sentido? Tive, Uma coisa ela está mal arrumada, bagunçada, e outra coisa ela está organizada, está bem arrumada. Então, essa palavra mal, ela modifica o sentido do adjetivo arrumada, certo? E aí pode acontecer também daqui, do verbo estar. Mas neste caso, ela está modificando mais a palavra arrumada do que o próprio verbo. Então, a gente tem aí essa modificação de sentido. No terceiro exemplo, continuando aqui, o endereço o qual você procura fica longe, O endereço o qual você procura fica longe. Neste caso, olha só aqui, acompanhem comigo. O verbo procura, o endereço o qual você procura fica longe. Eu tenho aqui dois verbos, Procura e fica. Se eu troco a palavra longe pela palavra perto, eu tenho alteração de sentido? Tenho. O endereço o qual você procura fica perto, fica próximo. O endereço que você procura fica longe, fica distante. Logo, a palavra longe está modificando o sentido aqui dos verbos, Procura e fica, que aí nós entendemos como uma locução verbal, tá? Então, aqui também nós vamos ter longe, vai ser um
advérbio, assim como a palavra mal, né, também vai ser um advérbio. Ok, entendido? Então, o advérbio é essa palavra que vai modificar o sentido do verbo, do advérbio, do adjetivo, né, e do próprio advérbio, ok? Entendido em linhas gerais o que é um advérbio? Muito bem. Nós vamos ver então agora o significado, né, da palavra aí advérbio. Olha só. A palavra advérbio vem do latim adverbium, de ad, que é junto a, e verbum, que é a palavra, parte do discurso que expressa a ação. Então, se verbo, né, verbum aí no latim, né, é a palavra, parte do discurso que expressa a ação, esse ad, eu junto, ó, é junto ao verbo. Advérbio é porque vem junto do verbo, logo em seguida do verbo, né? Ele vai modificar ou alterar aí o sentido do verbo, ok? Vamos ver mais alguns exemplos, né? E é o conceito. O advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Foi o que nós acabamos de ver lá nos nossos exemplos, né, que eu trouxe para vocês, tá? Nosso time jogou bem, né? Qual é o verbo aí da nossa oração? Jogou, né? Indica uma ação, jogar. E esse bem é um advérbio por quê? Que ele está alterando o sentido do verbo jogou. Se eu dissesse assim, nosso time jogou mal, eu teria uma alteração de sentido? Teria, né? Quer dizer aí que o time não foi tão bem no campeonato. Mas se eu digo que ele jogou bem, é porque, ok, eles jogaram bem. Então, eu tive uma alteração de sentido. Logo, a palavra bem é um advérbio, certo? Vamos ver mais exemplos. O centroavante é muito veloz, né? O centroavante é muito veloz. Nesse caso aí, nesse exemplo que nós temos, veloz é o adjetivo, né, do substantivo ali centroavante. E qual é a palavra que está modificando o sentido desse adjetivo? O muito. Se eu dissesse assim, o centroavante é pouco veloz, eu teria alteração de sentido? Teria. Logo, essa palavra que altera o sentido também do adjetivo, nós vamos chamá-la de advérbio. Perfeito? E o nosso próximo exemplo, o ponta esquerda chutou muito bem. O ponta esquerda chutou muito bem. Chutou é um verbo, né? E aí nós temos dois advérbios em seguida, muito e bem. Eles vão também alterar o sentido aí, né? Eu posso trocar. O ponta esquerda chutou pouco bem ou chutou muito mal, né? No caso, o bem, ele vai estar alterando o sentido aí da palavra muito, que é um advérbio. Então, logo, as palavras muito e bem são advérbios. Ok, pessoal? Entendido até aqui? Vamos a mais exemplos. Olha só. O melhor meio de ser bem servido é servir bem. Nós temos aí dois provérbios, né? E o outro é torne amigos os que se encontram perto e os que estão longe se aproximarão. Temos dois exemplos aqui. Aí eu quero que vocês, né, me digam aí, porque nós vamos começar a ver a classificação desses advérbios, né? Já entendemos que é um advérbio, só que eles vão se classificar. Eles classificam conforme a circunstância expressa na oração, tá? Então, no primeiro provérbio aqui, ó, o melhor meio de ser bem servido é servir bem. Que palavra, pergunto a vocês, eu vou ouvir a resposta daqui, tenho certeza. Que palavra está intensificando, ou seja, reforçando o sentido do verbo servir? É isso mesmo aí que vocês me responderam. Olha só, o melhor meio de ser bem servido é servir bem. O verbo servir, achamos. Qual é a palavra que está reforçando o sentido do verbo servir? A palavra bem, né? Se eu digo o melhor meio de ser bem servido é servir mal, essa palavra também estaria reforçando o sentido do verbo servir. Só que nesse caso aqui nós temos a palavra bem. Logo, bem é um advérbio. Ok?
No segundo exemplo, no segundo provérbio, né? Que palavras estão dando ideia de lugar? Ó, ideia de lugar. Torne amigos os que se encontram perto e os que estão longe se aproximarão. Vejam que aqui, ó, a pergunta é palavras, então é mais de uma. Para eu encontrar essas palavras, eu tenho que encontrar o que primeiro? Isso mesmo, o verbo, né? Tenho que encontrar o verbo. Então aqui eu tenho torne, né, um verbo, encontram, é verbo, estão, verbo e aproximarão. Na palavra torne, né, no verbo torne, eu tenho alguma palavra modificando o sentido? Ou dando ideia de lugar? Não, logo em seguida vem a palavra amigos, depois os que, se não tenho. No verbo encontram, eu tenho alguma palavra dando ideia de lugar? Tenho, ó, a palavra perto, né? Ó, encontram perto, uma ideia de lugar, perto, longe. E os que se encontram, e os que estão longe, estão é um verbo, a palavra longe, logo, é um advérbio também, que ela está dando essa ideia de lugar. E depois de aproximarão a gente não tem palavras. Então, as palavras perto, tá? E longe são advérbios. Certo, pessoal? Entendido até aqui? Muito bem. Nós vamos ver agora, então, vocês já tiveram aí um pouquinho da noção, né, dessa ideia que os advérbios trazem, né, o sentido que os advérbios trazem para as orações. Nós vamos ver, então, a classificação dos advérbios. Olha só. Os advérbios são classificados de acordo com a circunstância e que indicam. Acabei de falar para vocês. Vejamos a seguir o quadro de classificação dos advérbios mais comuns. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem, ó. Circunstância de tempo. Aí eu tenho advérbios, né? Quais são os mais comuns? Ontem, hoje, amanhã, agora, logo, cedo, breve, nunca, sempre, jamais, né? Ela ontem foi à escola, ela hoje foi à escola, ela amanhã irá à escola. Vejam que todas essas palavras, elas indicam aí, então, a circunstância de tempo. E essas palavras, ontem, hoje e amanhã, elas modificam, né, o verbo também, tá bom? Temos também circunstância de lugar. Olha só, aqui, lá, ali, acolá, abaixo, acima, perto, longe, distante, além, aquém, adiante, atrás, fora e dentro. Ok? Continuando. Temos circunstância de modo, ó, bem, mal, depressa, devagar, assim, melhor, pior, e quase todos os terminados em mente, educadamente, raramente e comumente. Temos também circunstância de intensidade, ó, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, demais, demasiado, quão, quanto, tanto, né? Então aí advérbios de intensidade. Advérbios de dúvida, que indicam, né, as circunstâncias de dúvida, talvez, porventura, acaso, quiçá, provavelmente. Circunstância de afirmação, sim, certamente, realmente, deveras. E circunstância de negação, que são os mais comuns aí, né? Não, nunca, jamais e tampouco, ok? Temos ainda os advérbios interrogativos. São as palavras onde, aonde, donde, porquê, quando e como, tá? Lembrando que essas palavras, elas precisam estar alterando o sentido do verbo, né? Modificando aí o sentido do verbo. Senão, elas não serão advérbios, ok? Muito bem. Nós vamos agora trabalhar com o conceito de período. Período, toda frase que é formada por uma ou mais orações é chamada também de período. Eles podem ser simples ou compostos. Então, primeira coisa, né? Toda frase que é formada por uma ou mais orações. Tá? Lembrando que frase né, aquele enunciado que tem sentido completo, tá, ok? E aí eu tenho as orações, né, que são formadas por verbos. Para eu achar as orações, eu acho primeiro os verbos.
E esse período, ele vai ser um conjunto dessas orações, tá? Quando ele é um período composto. Quando ele é um período simples, ele só vai ter uma oração. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhem comigo. O período simples, né? É uma sentença que comporta somente uma oração. No período simples, eu só tenho uma oração, tá? O período simples também é chamado de oração absoluta. Se vocês ouvirem por aí esse termo, já sabem que oração absoluta é o período simples. Nesse período, o ponto de interrogação, né, o ponto final e a exclamação indicam o fim da oração, justamente para você identificar onde acaba, né, essa oração e a entender onde está o período, tá bom? No período simples, né, o ponto de interrogação, o ponto final e de exclamação vão indicar o fim da oração, tá? Vamos ver então aqui detalhadamente cada exemplo para nós identificarmos esse período simples, né? Olha só. A menina é linda. Qual é o verbo dessa oração? Está destacado aqui para vocês. Vou colocar até de azul, porque já está de vermelho. O é, né? A menina é linda. Um verbo. Ok? Se eu tenho só um verbo nessa oração, se eu tenho só uma oração, logo eu vou ter um período simples, tá? A é artigo, menina substantivo e linda adjetivo. E o é verbo. Só tem um verbo, uma oração. Eu tenho então um período simples, certo? Mário comprou um carro. Mário comprou um carro. Mário é substantivo próprio, comprou verbo, um artigo e carro substantivo. Eu tenho somente um verbo nesta oração. Logo, se é só um verbo, né? Se é só um verbo na oração, eu vou ter apenas uma oração, tá? Logo, se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples, ok? Próximo, os dias de outono são mais curtos. Os dias de outono são mais curtos. Só tenho também um verbo, ó, que é o são. Logo, são vai indicar que eu tenho apenas uma oração e esse período ele vai ser um período simples. Vou até circular aqui que também comprou para identificar os verbos, tá? Acorda, dona Edinalva. Eu tenho aqui também apenas um verbo, ó. O verbo acordar. Um verbo, uma oração, período simples. Ele abre a boca. Ele abre a boca. Ele, pronome, né? Abre um verbo. E aí, se eu tenho somente um verbo, eu só vou ter uma oração, período simples. E o nosso último exemplo, viajarei sempre nas suas férias em agosto. Só temos também um verbo aqui que é o viajarei. Um verbo, uma oração, período simples, tá? Então não esqueça, se eu tenho um verbo, né, eu vou ter uma oração que vai ser igual a um período simples. Prontinho. Oração é um O, tá, gente? Isso aqui não é um zero, não. É um O, certo? Entendido, então, o período simples? Vamos ver, então, o período composto. Olha só. Período composto é, portanto, formado por pelo menos duas orações, tá? Então, ele tem que ter pelo menos duas orações. Pode ter 3, pode ter 4, mas pelo menos ele tem que ter duas orações. Se ele tiver só uma oração, ele vai ser o quê? Exatamente, vai ser um período simples. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, o período composto tem que ser pelo menos por duas, tá? Por duas orações. Quando eu digo assim, ela canta e dança muito.
Vejam que aqui eu tenho dois verbos, ó. Canta e dança. Então, ela canta, primeira oração, e dança muito, segunda oração. Logo, dois verbos, duas orações, eu vou ter um período composto. Ok? Não sei quantos batons havia na caixa. Primeira oração, não sei quantos batons, porque o verbo sei está aqui na primeira oração. Havia na caixa, segunda oração. Dois verbos, aqui vou circular, dois verbos, duas orações, igual a um período composto. Levantou e começou a gritar. Três verbos, certo? Vamos ver as orações. Levantou, uma oração, e começou, segunda oração, a gritar, terceira oração. Então, eu tenho uma, duas, três orações. Três orações, né? Mais, no caso aí, mais de uma oração, eu vou ter um período composto. O rapaz acorda e senta no sofá. Acorda, verbo. Senta, verbo. O rapaz acorda, primeira oração, e senta no sofá, segunda oração. Logo, eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. Tá bom? Assaltou a loja e correu para o carro. Assaltou, verbo. Correu, verbo. São palavras que indicam ação. Percebam aí que todas essas palavras que eu tô circulando, dizendo que é verbo, elas estão indicando ação. Canta, dança, sei, levantou, começou, né? Gritar, acorda, senta, assaltou, correu. Então, aí já está bem claro o que é verbo, né? Então, a primeira oração, assaltou a loja e correu para o carro. Primeira oração, segunda oração, né? Mais de uma oração, eu tenho o período composto. E o nosso último exemplo, eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música. Então, temos aqui uma locução verbal, né? Ir também é verbo e ouvir é verbo. Eu adoro ler, uma oração. Ir ao cinema, outra oração. E ouvir música, outra oração. Então, uma oração, duas orações, três orações. Três orações, né? Mais de uma oração, eu tenho um período composto. Certo, pessoal? Então, acho que deu para ficar bem claro aí a diferença entre período simples e período composto, né? Período simples, vou ter apenas uma oração. Né? Como é que eu identifico, professor? Pelo verbo. Achei o verbo, faço aí a conta, né, de quantos verbos tem no período. Se tem só um verbo, apenas uma oração. Se tem mais de um verbo, eu preciso contar aí para saber quantas orações pode ter nesse período. Pode, né, no período composto. Pode ser uma, ou pode ser duas, pode ser três, quatro verbos, quatro orações, e aí eu terei um período composto. Ok? Então, vimos advérbios, que é aquela palavra que vai acompanhar, né, e vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Vimos as classificações, né, dos advérbios, vimos ali que tem advérbio de intensidade, né, que é devido à circunstância, advérbio de modo, de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação, né, e vimos também a parte dos períodos, né, o que é um período simples e o que é um período composto. Ok? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais aí com a nossa revisão e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!